que é preciso para ser um mentor? Conhecimento. Eu vou contratar aqui um mentor de RH, eu vou contratar aqui a Caterine, se eu quiser melhorar a minha comunicação, a minha apresentação, a minha presença de palco, eu vou contratar o Júlio, se eu quiser aprender sobre gestão de indústria, eu vou contratar a Vanessa, se eu quiser trabalhar alimentação. Tem vários de vocês estão aqui com muita experiência, eu vou contratar a Rita para aprender sobre entrega de metas, porque ela é uma bancária que sempre entregou metas, sempre esteve em primeiro lugar. Então, um mentor, ele tem que ter domínio de conhecimento reconhecido pelo mentorado e experiência nisso que ele quer oferecer. Vontade de ajudar, vontade genuína de ajudar. Se fizer forçado, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele capta, né? Tem que gostar de gente. Tem gente que diz assim, eu gosto mais de computador, não tem problema nenhum, só que para ser mentor, daí isso é um problema. Né? Tem que ser referência. E referência eu busco o melhor para o meu papel como coach, para o meu papel como facilitadora, para o meu papel como mentora. Então, eu sei que eu sou uma referência. Hoje, né, eu tenho 10 anos trabalhando na minha empresa, 95% dos meus atendimentos de coaching e mentoria são só indicações. Vocês veem pouquíssima divulgação minha de coaching e mentor. Por quê? Porque sim, eu sou uma referência no ambiente corporativo sobre o tema de carreira e sobre o tema de liderança. Um mentor tem que ter tempo. Se ele não tiver tempo, se ele atender o mentorado e disser assim, eu tenho 5 minutos para ti, hoje eu tenho 20 minutos, hoje eu tenho 30 minutos, mesmo que a gente esteja no nosso papel de líder como mentor, se a gente não tiver tempo, pelo menos 1 hora, para a gente conversar, para termos a conversa de mentoria, então eu não posso ser mentor. E tem que ter método, né? Eu vou aqui ensinar para vocês um método e vocês vão construir o método de vocês. Tem que ser exemplo. E aqui entra a palavra integridade. O que é integridade? Integridade é aquilo que eu falo, eu mostro. É o meu comportamento, né? Então, isso é o exemplo. Não é que eu preciso ser o exemplo para toda a instituição, para todo o Brasil. Não, eu sou um exemplo daquilo que eu falo, eu faço. Escutar com interesse genuíno. Eu gosto de uma expressão que diz escutar com os olhos. Gente, olha que sensacional, escutar com os olhos. É eu olhando para você nos seus olhos e escutando você. Não estou preocupado com a minha agenda, não estou preocupada com o WhatsApp, eu estou aqui, né? Eu conheço muitos executivos e eles me dizem, Kátia, eu falho nisso. Eu escuto e olho no WhatsApp, eu falo com a secretária, eu leio o e-mail, eu digo para as pessoas, pode falar que eu estou te escutando. Então, falha mesmo, precisa melhorar, né? Tem que investir na relação. E tem que gostar de compartilhar, senão não faz sentido. Então, quais são as bases do mentor, né? E aí eu quero começar lá de baixo ali, da confiança mútua. Confiança, a gente precisa pensar que é como uma mesa de 4 perninhas, né? Cada perninha, ela tem um papel muito importante numa relação de confiança. Uma delas é competência. Então, competência, eu confio naquele mentor, porque ele tem conteúdo suficiente, ele tem competência, ele vai me ajudar. Então, eu confio nele, ele é competente para isso, por isso eu confio nele. Se eu for deixar meu filho na casa de alguém, eu preciso confiar que esse alguém tem competência para cuidar do meu filho. Então, a gente está falando aí de 4 perninhas, né? Então, confiança tem a ver com competência, confiança tem a ver com comprometimento. O que é comprometimento? Eu dou 100 e o mentorado dá 100. Eu atendi um executivo, né? Me contratou, a gente está fazendo um trabalho, ele veio me visitar no ano passado, e daí ele disse, agora eu estou pronto para fazer esse trabalho. E ele me disse assim, Kátia, quais são os teus entregáveis? Eu disse, então, eu vou dar 100%, e você vai dar quanto? Porque se você der menos que 100%, aí talvez nós não consigamos o melhor resultado. Comprometimento, eu dou 100 e você dá 100. Só vai ser bom se ambos derem seu 100%. E aqui, vale lembrar que todo mundo tem o seu limite. Eu atendo muitos executivos que, quando chegam até mim, ou estão desmotivados, né? Hoje atendi uma que estava desmotivada. E aí eu perguntei para ela assim, tá, mas me conta, assim, qual é o problema
de relação que existe na sua história profissional. Porque quando a gente está desmotivado, em geral, nós estamos desmotivados porque algo na relação deste ambiente de trabalho não está bem. E aí a pessoa me disse, Kátia, eu me abri com uma pessoa, com um diretor, e esse diretor levou para outras pessoas, levou para os recursos humanos, levou para outros diretores, e agora eles estão me afastando do meu papel, e eles também estão colocando outra pessoa para trabalhar do meu lado. E aí, eu como mentora, né, eu já tenho experiência, são 28 anos no ambiente corporativo, eu disse para ela, olha, tu estás recebendo sinais. Que sinais são esses? Sinais de saída, né? Porque um desligamento dentro de uma organização, ele acontece primeiro emocionalmente, depois ele acontece administrativamente. E é importante que a gente perceba os sinais de fumaça que estão nos rondando, para que nós possamos ainda resgatar alguma coisa. Então, quando essa moça me disse, eu estou desmotivada e eu tenho um problema, e o problema é esse, eu perguntei para ela assim, e sobre a organização, o que que tu sente? Ela disse, eu amo esse ambiente. Eu disse, então, estás fazendo 100% por esse ambiente? Ela disse, não. Eu disse, agora é hora de você virar o jogo, porque talvez ainda tenha alguma possibilidade. Então, competência, comprometimento, credibilidade. O que é credibilidade? É algo que a gente conquista com o tempo. Se eu vou marcar uma reunião, né? O que eu combinei com você? Às 8h20 nós vamos abrir a sala para vocês testarem um áudio. Pô, importante, foi muito bom hoje a gente abrir cedo. Semana que vem faremos isso de novo, porque é importante. Mas de repente vai ter um dia que a gente abre às 8h30. Pô, daí já, opa, né? Já desconfia. A pessoa, por quê? Porque nosso cérebro, neurociência, precisa de certeza. Então, se a gente organiza um compromisso, nós temos que cumprir. A última perna da nossa mesa, então, nós falamos de competência, compromisso, credibilidade. A última perna é sinceridade. O que é sinceridade? Sinceridade é o que eu falo na vida privada, eu falo na vida pública. Isso é sinceridade, né? Então, se eu digo para vocês, né, que se o mentor está aqui, diz para o mentorado, vamos pensar numa situação dentro da organização. Se o mentor diz para o mentorado, não, tu estás muito bem, estás respondendo aos desafios, isso é ótimo, e daí quando ele chega no chefe desse mentorado, ele diz, olha, tu tem uma pessoa que é meio frágil nessa competência. Ele não está sendo sincero. E aqui vale a gente pensar nos jogos corporativos, porque as empresas têm muitos jogos. A gente nem sempre percebe que está dentro do jogo, que foi convidado para jogar, ou que está estimulando o jogo. E para quem é de recursos humanos, né, da minha turma, os cuidados aqui são muito maiores ainda, porque a primeira coisa das pessoas que não são de recursos humanos, de outros executivos, é desconfiar do RH. Por quê? Por que será que eu me abro com o RH? Será que eu posso? Será que eu posso confiar no RH? Será que o RH não vai levar direto para o diretor, para o presidente? Será que ele vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Nós somos muito convidadas a entrar em jogos. E aqui, uma coisa que faz essa distinção é a ética, né? Kátia, mas eu nunca me esqueço quando eu entrei na RBS, que eu entrei no RH, eu tive uma mentora sensacional, uma psicóloga. Eu pedi para trabalhar com ela e ela me disse, eu vou te ensinar uma coisa muito importante, sempre ética. Escolha sempre a ética. Nunca faça fofoca, não dá espaço para fofoca na tua carreira, porque isso acaba com a relação de um recursos humanos, de credibilidade com recursos humanos. Então, quando a gente fala das bases de mentoria, a principal é a confiança mútua. Eu tenho que confiar no meu mentorado e o meu mentorado tem que confiar em mim. O contato regular, o que significa isso? Se não tiver agenda, se nós não tivermos uma combinação de nos encontrarmos a cada 15 dias ou uma vez por mês, se o mentor começar a cancelar as reuniões, ele não serve para ser mentor. Tudo bem que cancele uma vez, mas se cancelar duas, ele perdeu, porque o contato esfria. Relação de abertura e respeito. Hoje, atendendo uma mentorada, ela me dizia assim, Kátia, tu pediste para eu responder essas perguntas e eu resolvi, eu quero ser muito sincera. Eu disse para ela, que bom, sabe por quê? Porque se tu não fores sincera, a gente pode acabar aqui, porque não faz sentido tu investir num processo que tem um valor alto e tu não ser sincera, é tu quem vai perder, né? E crença na mudança. Se eu sou um mentor que não acredito que a pessoa pode mudar, então eu tenho um problema forte
nas minhas bases musculares para ser mentor. A primeira crença é: todo mundo pode mudar, desde que queira mudar. Então, essa é uma pergunta importante que a gente tem que fazer para os nossos mentorados. De 1 a 10, quanto você quer mudar? Eu quero emagrecer. Quer? Tá bom. De 1 a 10, quanto você quer parar de comer chocolate? 7. 7 é o suficiente para emagrecer? Não. Então, mude o objetivo. E aqui tem essa frase, né, do Jung, que eu gosto bastante, que fala de das nossas premissas ali no contrato, que é: pensar é difícil, é por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. Julgar é uma competência importante para tomarmos decisão. Então, eu fico muito louca quando as pessoas fazem uma formação de coaching ou de mentoria, e elas dizem assim: eu não posso julgar, eu não julgo. Pô, se não julga, não toma decisão. Se eu tiver um caminho A e um caminho B, como é que eu não vou julgar o que é melhor para mim? Né? Nessa pandemia, eu acho que o que mais todos nós fizemos foram julgar as decisões que nós deveríamos tomar para nos reinventarmos. Extremamente importante. Agora, se eu gastar o meu tempo, investir o meu tempo em ficar julgando as pessoas e as suas atitudes, eu estarei perdendo tempo e eu não estarei sendo isenta o suficiente para conduzir um processo de mentoria.